Hora de discussão importante aqui no Pop Verso, então. Vamos falar sobre saúde. A gente sempre fala sobre a importância de atores, atrizes, celebridades falarem sobre questões para as pessoas se identificarem mesmo. Nesse caso, dessa vez, o Tom Holland, que é o ator que interpreta o Homem-Aranha, ele deu uma entrevista, ele só tem 27 anos, e ele falou sobre o vício em álcool e a decisão de se manter sóbrio. O Tom Holland, que geralmente é muito discreto, né, não costuma falar sobre a vida dele, mas nessa entrevista ele se abriu, a gente tá com imagens aí, e ele falou justamente isso, né, que ele tá sóbrio há 1 ano e meio. Ele disse que, abre aspas, como muitos britânicos, ele sempre bebeu muito, especialmente nas festas de fim de ano, e aí decidiu em janeiro do ano passado ficar 1 mês sem beber. Só que ele percebeu que seria muito mais difícil do que ele estava imaginando. Aí ele diz o seguinte: tudo que eu conseguia pensar era em tomar uma bebida, eu acordava pensando nisso. E aí ele ficou super preocupado, e aí para provar para ele mesmo que ele não tinha um vício, ele estendeu esse período para 2 meses, mas ainda sentia aquela pressão social, sabe? Ah, será que eu vou sair para jantar? Não vou poder beber? Como é que vai ser? E aí ele se forçou a continuar sóbrio até o aniversário dele em junho. E aí quando a data chegou, ele disse na entrevista que ele se sentiu muito mais feliz, dormia melhor, lidava melhor com problemas, ficava menos irritado, mais saudável. Hoje ele reconhece que era um vício, ele continua sóbrio, ele falou na entrevista, a gente está com imagens aí da série mais recente do Tom Holland, que é uma série que tem na Apple TV, que chama The Crowded Room, e nessa série ele tá incrível, ele interpreta o papel de um rapaz, um jovem com vários problemas de saúde mental, e é bem impressionante a atuação dele. Bom, mas vamos falar sobre a questão do alcoolismo, que é uma questão super importante, né? Agora, a gente recebe aqui no Pop Verso o psiquiatra Arthur Guerra, que é coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês e também professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor, obrigada pelo tempinho para conversar com a gente aqui. Como eu disse, né, no começo do papo aqui, eu falei sobre a importância desses atores, dessas atrizes muitas vezes também, o caso do Tom Holland não é o primeiro, falarem sobre essas questões. E aí eu queria destacar um trecho da entrevista que ele diz o seguinte, que ele acordava pensando em beber alguma coisa. É um primeiro sinal de alerta? Quais são o que a gente precisa observar nesse caso para a gente pensar, ok, será que eu tenho um problema aqui? Bem-vindo. Mário, obrigado. Prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Olha, o álcool é uma substância especial. Ela existe há milhares de anos no mundo e provavelmente vai continuar existindo por milhares de anos no futuro. Muitas pessoas fazem o consumo de álcool sem problema algum, que nós chamamos de uso moderado, uso social, uso eventual. Algumas pessoas, como o Tom, vão fazer aquilo que nós chamamos de uso nocivo, uso patológico, uso até num padrão de dependência, que é assim, a pessoa acorda e tem que beber. Não é que ela bebe, Mari, para dar prazer, ela bebe porque a falta do álcool dá um desprazer. A pessoa às vezes entra em síndrome de abstinência, fica tremendo, fica ansiosa, tem que beber para aliviar essa síndrome de abstinência. Então, muito bacana a reportagem em relação a ele, porque para essas pessoas, na minha visão, a única chance que essa pessoa tem, que o Tom tem para ficar bem, é ficar sem beber nada, como ele já está há 1 ano e meio. Muito bacana. Doutor, trazendo aqui para o Brasil um pouquinho, né, da nossa realidade, a gente tem aqui um número da própria Organização Mundial da Saúde dizendo que o Brasil supera o índice mundial em consumo de álcool. Então, eles avaliaram 194 países. Então, o índice médio mundial para pessoas acima de 15 anos é de 6,4 litros por ano. No Brasil, são 8 litros. E no mundo inteiro, cerca de 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool. A gente está falando de 5% de todas as mortes. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem aquele hábito de tomar cervejinha depois do expediente, do happy hour. E a gente sabe que muita gente, de fato, faz isso. E, de fato, não tem problema nenhum você ali tomar uma cervejinha ou outra. Mas quando perceber que passou do limite, o próprio Tom Holland falou na entrevista também sobre a tal da pressão social, né? Se você sair e não beber, você é o chato. Ah, você não está aproveitando direito. Então, como superar isso, essa pressão social? A pressão social, ela faz parte do quadro. Ela é normal, ela acontece mesmo, né? O que acontece em geral, Mari? Quando a pessoa bebe a mais, o que é beber a mais? Aquilo que nós chamamos de beber pesado episódico, o binge drinking. A pessoa vai numa festa, às vezes fica sem beber a semana toda, 2 semanas, o mês todo, vai numa única festa, numa única celebração em geral,
Eles dão churrasco, aniversário, casamento, batizado, formatura, festa de final de ano, e de uma única vez a pessoa bebe, o rapaz, 4 doses de alguma bebida alcoólica. A menina, o rapaz, 5 doses de alguma bebida alcoólica. A menina, 4 doses de alguma bebida alcoólica. Tanto faz vinho, cerveja, uísque, caipirinha. Os volumes são diferentes, Mari, porque os teores alcoólicos são diferentes. Então, para o corpo humano, tanto faz você tomar uma long neck de uma cerveja, 350 ml, com um teor alcoólico de 4 graus, ou uma taça de vinho que tem um volume maior, não são 350, são 150 ml, com um teor alcoólico de 14 graus, ou um destilado, uma caipirinha de vodka, um shot de vodka, uma caipirinha de cachaça, uma dose de whisky, com um volume mais ou menos de 40 ml, com um teor alcoólico de 40 graus. O corpo humano entende isso como se fosse uma dose de álcool. De uma vez só, no período de 2 horas, o rapaz bebe 5 doses. Pronto, cuidado, hein? Ele está naquilo que nós chamamos de beber pesado episódico. A menina bebe 4 doses. Por que a menina ela precisa beber menos? Porque ela tem uma altura e um peso menor do que os rapazes, que tem menos enzimas no fígado que metabolizam o álcool. Esse é um grave problema de saúde pública. A melhor coisa para fazer isso é a prevenção, informação, evitar que a pessoa chegue nesse quadro. Com certeza. Doutor, além do Tom Holland, né, vários outros atores e atrizes já falaram sobre isso. O Liam Payne, né, que era da banda One Direction, falou sobre isso. Ele disse que passou 100 dias em uma clínica de reabilitação. Ele está sóbrio há 6 meses. A Lucy Hale, que é uma atriz super jovem também, de uma série que ficou muito conhecida, Pretty Little Liars, ela falou no começo do ano também sobre isso e disse que estava sóbria há mais de 1 ano. Mas o que me chamou a atenção na fala dela é que ela disse que a primeira experiência com álcool foi aos 14 anos. E aí ela disse que sempre teve esse problema, que nunca soube lidar com a bebida de forma moderada. Quando a gente fala de álcool para menores de idade, não existe esse discernimento do que é muito, do que é pouco. O risco é muito maior, doutor? O risco é muito maior, Mari, muito maior. Por quê? Porque o cérebro desse jovem com 13, 14 anos, ele é um cérebro que está em crescimento, ele está se desenvolvendo, a cabeça dele está aumentando. Não precisa nem ser médico. Não é com álcool que vai melhorar o crescimento desse cérebro. Nas grandes capitais, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, nas grandes capitais, hoje, 2023, as meninas começam a beber antes que os meninos. As meninas começam a beber por volta dos 13, os meninos começam a beber no Brasil por volta dos 14 anos. As meninas têm o primeiro episódio de embriaguez mais cedo que os meninos. Então, esse é um quadro preocupante, porque o gênero feminino ele fica mais, digamos assim, mais vulnerável, ele fica mais suscetível a ter complicações no futuro. Quanto mais cedo começa a beber, maior a chance de ter um problema no futuro. Por isso que o que você acabou de mostrar, às vezes precisa de uma internação maior, de 100 dias, isso de fato ajuda. Nós temos clínicas no país que ajudam também nesse processo aí para recuperar pessoas que estão com abuso ou dependência do álcool. Doutor, queria agradecer pelo tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, uma questão de saúde pública, né? Como você mesmo disse. Espero que a gente possa conversar mais vezes, justamente para alertar as pessoas do outro lado da tela aqui. Obrigada mesmo.